Vamos começar aqui com esse vídeo, gente, que rodou o Twitter ontem e eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse absurdo que foi dito pelo Marco Feliciano em um podcast que basicamente ele passa pano para escândalos e abusos que sejam cometidos por pastores evangélicos. Vamos ver juntos aqui que isso aqui é importante. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. É. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica, não. É. Existem sites gospel só chamado de Fuxico, para você ter uma ideia. Fuxico Gospel. Que, aliás, Fuxico Gospel é um excelente site de notícias, tá? Se vocês quiserem saber a respeito da questão da pauta evangélica, esse é um site que, sim, eu recomendo que vocês vejam, ao contrário desse desgraçado que a gente tá vendo aí na tela. Vamos ver juntos. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não, o senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor perfeito, agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Uhum. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Uhum. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho que eu contei. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas. Vocês entenderam, gente? A gente tem aqui o Marco Feliciano defendendo que se houver um escândalo sexual, esse Marco Feliciano que está apoiando o PL medieval, o PL do estupro. É esse cara que diz que a gente não pode chamar de falso pastor um pastor envolvido num escândalo, porque ele acha que os evangélicos têm que ser corporativistas, como a Igreja Católica foi quando cometia os piores abusos no medievo. É isso que esse cara está defendendo aqui. É um absurdo o que essas lideranças evangélicas endinheiradas, infelizmente nos nossos governos, porque isso passou a ganhar muita força nos governos Lula 1 e 2, mas é um absurdo que as lideranças endinheiradas dessa religião que persegue qualquer diferença na sociedade, é um absurdo que esses caras queiram agora acobertar os crimes dos próprios pastores. É isso que o Marco Feliciano está defendendo nesse corte. É isso que ele defende ao longo desse podcast, que eu ouvi o corte mais ampliado. É isso que a gente está lidando no Congresso, meus caros e minhas caras. É terrível o que esse cara fez e faz. Fazia lá atrás, quando era contra o Jean Willis, e ele entrou na Comissão de Direitos Humanos. Fez coisas terríveis
enquanto deputado, quando Jair Bolsonaro era presidente da República, e segue protegendo Jair Messias Bolsonaro agora no governo Lula 3. Ao lado de Éder Mauro, ao lado de pessoas que agridem esquerdistas na Câmara. É esse sujeito que diz aqui que a gente tem que ser corporativista com pastores evangélicos que cometem abusos, que cometem crimes. Esse é Marco Feliciano, o cara que reclama do fuxico gospel, o cara que reclama das esquerdas, o cara que fez uma carreira em cima do ódio. O ódio é o que alimenta Marco Feliciano. Ódio, dinheiro público e negócios com essas igrejas. Nosso campo político precisa entender que a gente precisa agir como a gente faz com o Marco Feliciano, contra o Marco Feliciano, e ao mesmo tempo nós temos que trazer também o trabalho de pessoas como Silvio Almeida, que está começando a conversar com essas bases evangélicas. Ele tem feito agora uma peregrinação por igrejas, esteve na igreja do Ed Renekiewicz e fez essa fala aqui porque eu recebi as falas diretamente do ministério e queria trazer aqui para vocês porque o nosso querido Silvio Almeida, ele resgata aquilo que a gente pode dizer que é o Jesus do Novo Testamento. Então ele faz essas duas falas aqui que eu acho essenciais para a gente entender. Não esquecendo, gente, curta, compartilha a nossa live, mande para amigos, para todo mundo poder ficar por dentro de tudo. E vamos trazer aqui o grande Silvio Almeida. Pinguem superchats, tornem-se membros e pinguem Pix. Daqui a pouco eu vou falar sobre as contribuições em Pix aqui para o canal, tá, gente? Vamos lá. O cristianismo não pode adorar ditadores, senhoras e senhores. Não pode adorar quem não abre espaço para a divergência, para as possibilidades, para a construção do comum. Porque me parece que o cristianismo está do lado do rio em que correm os direitos humanos, porque ele não acredita na perfeição do homem nenhum, de modo que o cristianismo se identifica com o poder compartilhado. E o poder compartilhado é democracia. Esse é o nome. O cristianismo não pode adorar ditadores. O poder compartilhado é a democracia. E aí o Silvio é mais explícito aqui nesse corte final, que eu acho legal para trazer para vocês também, em contraposição a figuras terríveis, como é Silas Malafaia e Marco Feliciano. Considero que pode ser o resumo de qualquer política de direitos humanos. Jesus, explicando as razões da salvação, mostra que é ele que está em cada pessoa carente, como foi dito aqui. É ele. É ele que está em cada pessoa que precisa de proteção contra a violência do Estado, contra os poderosos. E diz Jesus, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, os migrantes do mundo, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Senhoras e senhores, isso aqui é a política de direitos humanos. Aliás, nós temos, olha só que coisa linda, a maior política de direitos humanos do mundo fomos nós brasileiros que inventamos. Chama Sistema Único de Saúde. SUS. É a coisa mais bonita que nós já inventamos. Olha só, isso é partilha. Veja, não importa se o sujeito, se você é boliviano, se você é espanhol, se você é canadense, se você caiu na rua, você vai para o Sistema Único de Saúde. Gente, isso é humanidade. Isso é humanidade, meus caros e minhas caras.